Olá, sejam bem-vindos ao especial de Halloween do Mundo à Frente. Hoje vou ler para vocês 3 histórias assustadoras do folclore escandinavo e vou trazer histórias um tanto sinistras do Castelo de Camar, a cidade onde moramos. Portanto, apaguem as luzes e boas histórias. De acordo com o folclore sueco, o Millen é o espírito da criança que foi abandonada pelos pais para a morte, ainda antes de ser batizada. A prática do infanticídio ou assassinato de bebês e crianças era muito frequente na Escandinávia medieval. Os motivos poderiam ser pela criança ter sido fruto de uma relação fora do casamento, por ter nascido com alguma deformidade, ou pela família não ter condições de cuidar da criança. Para se livrar da criança, as mães levavam o bebê recém-nascido com apenas algumas horas de vida para o meio da floresta, afastadas de tudo, e as abandonavam lá. Em alguns casos, elas até eram enterradas e escondidas embaixo do chão da casa. O bebê muitas vezes era do sexo feminino, porque acreditava-se naquela época que era muito mais útil ter um filho do sexo masculino que ajudasse na casa do que uma filha. De acordo com a tradição católica, o espírito da criança não está salvo até que ela tenha sido batizada, e é por isso que o Millen não consegue encontrar paz e deseja ser enterrado no solo sagrado, ou seja, o cemitério. A lenda diz então que essas crianças tornam-se espíritos enormes, vingativos e desamparados. Elas se fazem ouvir chorando, gritando e murmurando onde foi abandonada. Elas querem um nome e assumem a forma de uma criança na idade que teriam caso estivessem vivas e perguntam para quem passar para que dê um nome para ela, para que assim ela encontre um pouco de paz. Enterrar o corpo abandonado do Millen também traz paz ao espírito. Em alguns casos, elas querem ser enterradas em um cemitério e para isso sobem nas costas do viajante que passa na região em que ela morreu e demandam serem carregadas até o cemitério. Essas criaturas são muito pesadas e tornam-se um fardo cada vez mais pesado pelo viajante, que, caso não consiga suportar o peso e o cansaço, é assassinado raivosamente pelo Millen, que acaba sugando sua energia vital. Caso chegue ao cemitério, o espírito encontra paz e a pessoa pode seguir. Em algumas versões da história, o Millen busca vingança da mãe e sugam os seios dela até que saia todo o sangue do corpo. De qualquer forma, o Millen é uma história para lidar com o trauma e o tabu que é o infanticídio. Entre 1348 e 1359, a Escandinávia foi devastada pela peste, com a Noruega perdendo cerca de metade da população e a Dinamarca um terço. As pessoas estavam tão perturbadas e desorientadas sem saber onde que a doença atacaria seguir, que elas começaram a aplicar características físicas à doença, e foi assim que a pesta nasceu. A pesta é a personificação da peste negra. Ela assumiu a forma de uma velha desgrenhada e assustadora, vestida com trapos pretos, saia vermelha e carregando um ancinho e uma vassoura. Os moradores acreditavam que a pesta viajava de casa em casa, espalhando a peste negra. Se ela fosse vista carregando a sua vassoura, significava que todos na casa seriam varridos pela praga. Todos morreriam. Se ela fosse vista carregando seu ancinho, significava que alguns passariam pelos dedos da morte e sobreviveriam. Uma das histórias conhecidas sobre a pesta é a do barqueiro. Um dia, a pesta chegou a um lago e chamou o barqueiro para atravessar. Desta vez, ela usava uma saia azul e, a princípio, o homem não a reconheceu. Aos poucos, ele entendeu quem é que estava lá com ele no barco. E aí foi que ele implorou para que ela poupasse a sua vida. Se o fizesse, ele deixaria que a sua boa ação fosse o pagamento pela viagem de barco. A pesta conferiu um grande livro que ela tinha no colo e depois respondeu calmamente: "Não posso poupar sua vida, mas posso facilitar sua morte." Quando o homem voltou para casa, estava tão cansado quanto nunca esteve antes. Então ele se jogou na cama e momentos depois se foi. A pesta exterminou comunidades inteiras. As pessoas morriam em suas camas ou nos caminhos enquanto andavam pela paisagem. As crianças foram abandonadas e ficaram órfãs. Uma vez infectado, não demorava mais que 3 dias para morrer. A doença se desenvolvia com tanta velocidade que as pessoas nem tinham tempo de libertar os seus animais dos estábulos e dos galpões. Sem comida e sem cuidado, os animais logo morriam por causa da sede e da fome. Em pouco tempo, o último homem ou a última mulher da comunidade haviam morrido e tudo estava quieto. Os anos se passaram e a mãe natureza clamou para si tudo que havia sido construído pelo homem. O abrigo acolhedor e tudo aquilo pelo qual as pessoas haviam lutado tanto, tudo se foi, por causa da pesta.
A história do Necken varia muito e tem várias versões. O Necken seria uma entidade da água que muda de forma de acordo com as suas vítimas em potencial. A forma mais conhecida é a de um homem nu, ora belo, ora asqueroso e cheio de algas no cabelo, mas ele também pode assumir a forma de uma dama indefesa e até de um cavalo branco. O Necken fica em rios, lagos e corredeiras, tocando uma bela canção no violino para encantar as vítimas adultas e levá-las para o fundo da água, onde elas morrem afogadas. Para ludibriar as crianças, ele vira um lindíssimo cavalo branco chamado Berka-Hästen, de acordo com o folclore sueco. E assim ele consegue convencer as crianças a subir nas suas costas, de onde elas nunca mais conseguem sair. Quanto mais crianças sobem suas costas, mais esticado ele fica. Quando ele se aproxima da água fresca, ele pula com tudo na água e leva consigo todas as crianças. Algumas versões da história também mencionam a possibilidade de pessoas tentarem aprender a tocar com o Necken e acabaram ficando enlouquecidas, assim como as pessoas que dançam para suas canções e nunca mais conseguem parar de dançar. No entanto, conta-se que as intenções do Necken não era apenas ser malvado. Ele era muitas vezes descrito como um homem muito triste, pois sentia-se muito só. E assim, ele chamava as pessoas para o fundo da água para que fizessem companhia a ele. O local onde hoje é o Castelo de Kalmar teve sua história iniciada em 1180, onde uma torre de defesa foi erguida. Com o passar dos séculos, ele tomou a forma que tem hoje. Ele já foi palco para grandes acontecimentos, como a União de Kalmar, que unificou a Suécia, a Dinamarca e a Noruega sob um só reinado. Já foi um importante ponto de defesa contra os dinamarqueses e foi até prisão. Nas suas catacumbas e calabouços, muita dor e sofrimento aconteceram. Presos eram torturados até a morte, sofrendo abusos terríveis, como ter os braços e pernas destroçados, depois trançados a um vagão. Empregados do castelo também sofreram e até morreram nas mãos de uma mulher chamada Anna von Hitzen, que no século XVII batia até a morte as pessoas que a serviam e escondia seus corpos. Por causa dessa aura pesada, o castelo acumula algumas histórias assustadoras. Um dos fantasmas mais conhecidos do castelo é a Dama Branca, que fica sentada com sua vela acesa numa das torres do castelo, tentando enganar os navios inimigos e fazendo-os perecer. Acredita-se que a Dama Branca seja Margareta Posse, cujos gritos eram frequentemente ouvidos à noite enquanto ela estava viva. Um dos espíritos mais conhecidos pelos funcionários e pelos visitantes é a do garotinho. Ele é visto frequentemente com roupas sociais, calça e jaqueta escura, na sala do governador. E ele sempre aparenta estar buscando algo ou alguém que queira brincar com ele. O espírito de um guarda, que enlouqueceu por causa do sofrimento dos prisioneiros, também é visto rondando as catacumbas. Uma sombra negra também é vista frequentemente rondando pelo castelo, mas ninguém consegue identificar quem é. De acordo com o relato dos trabalhadores, portas são abertas e passos são ouvidos quando já não tem mais ninguém no castelo. Na véspera de Natal, todo ano há palha no chão atrás da última fila do banco da igreja, sem que qualquer pessoa tenha colocado lá. Acreditam que é ali que as almas dos prisioneiros ficam ouvindo o sermão de Natal. Além disso, não é incomum ouvir de visitantes e funcionários do castelo de que eles tiveram sensações terríveis e arrepios enquanto ficaram em determinadas salas do castelo. Então, gostaram mais de qual história? E se viessem a Kalmar, visitariam o castelo? Deixem aqui nos comentários. A gente se vê na próxima e até mais!